O que viria na sua mente agora, se você pensasse nas mudanças climáticas? Queimadas, desmatamento, produção de lixo, produção de plástico. Mas nessa lista extensa, quanto tempo você demoraria para pensar na produção do nosso alimento? Falar sobre sustentabilidade precisa envolver sistemas alimentares saudáveis. E isso não é somente uma reflexão, mas é uma ação que já está acontecendo. Em Belo Horizonte, eu fiz parte da construção de um projeto que vai impactar 16 milhões de refeições por ano. Refeições sustentáveis à base de vegetais, que vão trazer mais saúde para mais de 200 mil estudantes e mais de 10 mil usuários dos restaurantes populares. Iniciativas como essa são importantes quando a gente entende que 90% da população brasileira não consome nem metade do recomendado de frutas, verduras e legumes pela Organização Mundial da Saúde. Essas iniciativas também impactam de forma positiva o meio ambiente, quando nós pensamos em cada vez mais trazer essa transição alimentar para a utilização de fontes proteicas vegetais do que fontes proteicas de origem animal, como ovos, carne e leite. O meu objetivo aqui e de vida é fazer com que você, empresas e municípios entendam a importância de incentivar sistemas alimentares vegetais e políticas alimentares sustentáveis. Iniciativas como esse projeto fazem com que os sistemas otimizem recursos para a compra de produtos da agricultura familiar, para incentivar a produção dos pequenos produtores e para uma variedade de alimentos que podem ser incluídos nesse cardápio para uma população vulnerável que a gente sabe que na maioria das vezes só consegue ter uma nutrição balanceada e adequada nessas instituições sociais. Mas para você entender que o seu impacto importa e não só esse impacto em larga escala, nós vamos fazer um exercício. Se você deixasse de consumir uma vez por semana alimentos de origem animal, você pouparia a emissão de CO2 equivalentes a 100 km rodados num carro comum. Você pouparia também 7 quilos de grãos de soja que poderiam ser destinados de forma direta para a nossa alimentação. Com relação à água, nós estamos falando em poupar o equivalente a 26 banhos de 15 minutos e 24 metros quadrados de áreas agrícolas que poderiam ser liberadas e destinadas à produção de outros alimentos. Tudo isso tem relação com uma coisinha que a gente chama de eficiência energética do alimento. Para você entender melhor isso, eu fiz um desenho. Vem comigo. Veja, na produção da carne nós temos um longo processo. Primeiro, nós precisamos liberar áreas para a produção do grão e do milho e da soja. Pegando esses grãos, nós precisamos de converter para ração. Convertendo, nós alimentamos esse animal, abatemos, processamos até gerar esse produto final. Nesse sistema de produção, nós utilizamos energia, caloria e muitos recursos do meio ambiente. Numa alimentação mais eficiente à base de vegetais, nós temos um caminho direto em que esse grão vai chegar na nossa mesa, utilizando menos energia e menos recursos do meio ambiente. E mais importante, alimentando um número muito maior de pessoas. E para mim, quando nós estamos falando de sistemas alimentares que alimentem mais pessoas, nesse cenário em que nós temos cada vez mais pessoas vulneráveis e com fome, é algo a se considerar. Eu sei que nesse momento muitas pessoas devem estar se questionando com relação às questões econômicas dessa atividade. O que muitas pessoas não sabem é que para a atividade pecuária bovina, nós temos em receita negativa de impacto ambiental 370%. E quando nós pensamos em saúde, nós temos gastos de 100 milhões de reais que poderiam ser poupados se no Brasil nós tivéssemos o incentivo dessa alimentação mais sustentável, que poderiam de repente ser destinados para saneamento básico e para a melhoria do tratamento de água para milhões de brasileiros que ainda não possuem. Eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando: como é desafiador fazer mudanças de hábitos na nossa vida?
E eu não estou falando aqui só de mudanças alimentares, mas também de mudanças como um todo. E eu vou trazer para você o meu exemplo. Eu era uma pessoa que acreditava que ia morrer se eu não comesse carne, que era necessário para a minha alimentação e para a minha nutrição comer carne. Como você pode ver, eu não só estou viva, quanto a minha alimentação e a minha saúde melhoraram. E eu fui percebendo ao longo desse caminho que fazendo essas pequenas substituições nos ingredientes das minhas receitas, eu conseguia ainda assim manter 3 fatores que para mim são muito importantes. Ter prazer no ato de alimentar, ter sabor e ainda ter afeto com a comida. Toda vez que me perguntam sobre esse assunto ou que eu sou convidada para falar sobre esse tema, eu sempre fico me questionando qual seria a melhor forma de abordagem para fazer com que você entenda que você é importante, que a sua mudança alimentar é importante para o meio ambiente. E eu sempre chego na conclusão de que fazer com que você entenda o cenário atual é o melhor caminho. E por isso, os dados podem ser uma trajetória de pontapé para que você se sinta motivado. Veja, no Brasil, aproximadamente 80% da produção de grãos de milho e de soja estão relacionados à produção de ração para esses animais. Mais de 20% da utilização de água doce está destinada à produção da carne bovina. 90% das modificações ao longo dos últimos anos desses biomas naturais do Brasil têm sido convertidos para atividades agropecuárias. E quando nós pensamos na emissão de gases de efeito estufa, nós estamos falando de mais de 60%, de forma direta e de forma indireta. E eu sei que talvez você já tenha ouvido falar sobre a questão dos gases que esses animais emitem. Mas você sabia que só no ano passado o Brasil produziu um número de animais maior do que o total de pessoas na nossa população brasileira, em todo o país? Quando a gente entende esse número, nós entendemos o quanto é significativo todo esse processo, principalmente quando se trata de desmatamento. No momento atual, nós temos falado muito sobre a questão das queimadas no Pantanal. E para isso, eu trouxe um dado muito importante. Como você pode ver aqui nesse gráfico, em vermelho, nós temos uma intensa atividade de modificação desse bioma nos últimos anos, que tem sido, traduzindo, convertido da passagem natural desse bioma para uma transição de áreas de pastagem e de manejo para esses animais. Nós precisamos nos conscientizar da importância de agirmos para que esses biomas possam ser preservados, entendendo que o Brasil é um dos 3 países do mundo que possuem mais de 60% das florestas primárias. Pensando nisso, não só no Brasil, mas de forma global, os pesquisadores encontraram uma solução. E essa solução eles chamaram de dieta para a saúde planetária. Nesse prato, você pode observar que a nossa alimentação deve ser prioritariamente à base de vegetais, com cada vez menos alimentos de origem animal. Mas o mais importante nesse relatório é que ele traz a ação dos governos locais e principalmente dos países do G20, incluindo o Brasil, para frearem esse aquecimento global, trazendo a importância de se orientar a população através dos guias alimentares para essa dieta mais sustentável. Nós precisamos entender que se nós não fizermos ações no hoje, nós não vamos conseguir produzir alimento de uma forma suficiente dentro desses limites planetários para a produção dessa população crescente que vai chegar em 2050 a 10 bilhões de habitantes. Para você ter uma ideia, se o Brasil fosse padrão de consumo alimentar para todos os países do mundo, nós precisaríamos de 5 planetas Terra para a produção de todo esse alimento. Até onde eu sei, não existem dados que comprovam essa mágica. Então nós precisamos agir. E é por isso que pessoas, municípios, empresas têm feito essa transformação. Você se lembra lá no começo dessa conversa, quando você pensou no cenário atual? Em todas essas situações climáticas que nós estamos vivenciando?
Eu te convido a fazer um exercício diferente. Se você pudesse pensar agora no planeta que você gostaria de viver, no planeta que você gostaria de deixar para as futuras gerações, que são seus netos e os seus bisnetos, como esse mundo seria? Ele preservaria biomas, espécies nativas, teria formas de produção mais justas? Eu te convido nesse momento a não só pensar sobre esse futuro, mas a fazer parte dessa revolução que começa agora no seu prato. Obrigada!